Esse negócio me persegue, Jéssica. Trocaram o púlpito aqui. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Amém? Falta de educação, né? Acho que faz uns 2 meses que eu não venho no culto, Almir. Sabia? Você tem me visto por aí? Esse mês passado eu tive uma sequência de reuniões lá no Cultivar e eu fiquei todo o mês inteiro para lá. Então faz muito tempo que eu não venho aqui, mas esse cara me persegue, sabe, Jéssica? Eu uso ele lá no Cultivar todos os domingos, no sábado, nos campeões todos os sábados. E aí quando eu venho pregar, Panis, ele está aqui me perseguindo. Brincadeiras à parte, prazer poder estar aqui de volta e tendo essa incumbência tão especial que é transmitir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no meu coração. E como é bom quando a gente tem certeza de que o que a gente preparou, Deus colocou de fato. O Jonathan pegou meu esboço ali, que ele tem mania de fazer isso, tira uma foto sempre para levar para casa. Chega no final, eu entrego para ele lá o esboço, ou transmito pelo WhatsApp, né? E ele falou, olha, lá no monte, quando eu estava orando, esse versículo, Deus falou comigo no meu coração, e vai estar dentro do sermão. Eu falei, engraçado que foi o texto que me levou para esse texto. O versículo que me levou a pensar e refletir sobre esse texto. De um tempo para cá, eu tenho me proposto, ao chegar aqui na igreja, eu ler pelo menos um capítulo da Bíblia, e eu escolhi o livro de Jeremias para iniciar esse processo. E aí, oro pelo meu PGM, pelas pessoas da minha família, pelos pedidos que me vêm à mão para poder estar orando. E num desses momentos de devocional, eu me deparei com esse texto de Jeremias, capítulo 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto e acompanhasse comigo do verso 1 até o verso 16. E nós vamos estar pensando nesse texto essa noite, no seguinte tema: a aliança quebrada e o chamado ao arrependimento verdadeiro. A aliança quebrada e o chamado ao arrependimento verdadeiro. Jeremias, capítulo 7, versos 1 a 16. Nos diz assim o texto: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos teus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. É uma pergunta, né? Desculpe. Este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso. Olha isso, cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vi agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. Obrigado, Delei. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora
visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Seiló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Oremos? Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pelo grande privilégio de estar na tua casa, podendo adorar e bendizer o teu nome, podendo ouvir a tua palavra, ó Deus, podendo ouvir a tua voz. E nesse instante, Pai, direcione os nossos corações naquilo que o Senhor tem proposto para nós essa noite. Fale conosco, derrame do teu Espírito, é o que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. A aliança quebrada e o chamado ao arrependimento. Quando nós olhamos para esse texto, é o início das profecias que Jeremias vai trazer ao povo durante o período em que ele é profeta. E ele vai estar aproximadamente 40 anos fazendo isso, falando ao povo sobre a vontade de Deus. E no capítulo 7 que nós estamos lendo essa noite, ele é conhecido como o Sermão do Templo. E aí, lembrei aqui do pastor Wilson falando do dia do cristão, o dia do teólogo hoje, e há exatos 30 dias atrás era o dia da Reforma Protestante. E me lembrei de Martinho Lutero indo à Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e pregando lá na porta daquela catedral as 96 teses. Muito parecido com o que Jeremias faz nesse texto. Só que ele não leva o sermão escrito, ele não leva teses para aquela porta, mas ele começa a proferir na porta do templo algo pesado e duro para aquela geração. Uma geração que estava longe dos caminhos do Senhor, uma geração que desobedecia a Deus. E é interessante que no texto a gente olha no versículo 4, eles batendo no peito dizendo, templo do Senhor, como se houvesse uma mística dentro do templo que fosse capaz de protegê-los dos seus próprios erros e pecados. Como se o templo por si só pudesse santificar a vida deles e os reaproximar de Deus. E isso não aconteceu dessa maneira. Jeremias vai acusar o povo de uma série de pecados nesse texto. O povo vivia em injustiça, vivia em pecado, vivia em idolatria, e eles imaginavam que apenas e tão somente estando no templo, eles estariam protegidos do juízo que Deus proferiria contra eles, sem obedecer a Deus. Quantas vezes Deus, na sua palavra, diz para nós enfaticamente que Ele prefere misericórdia e obediência a sacrifícios. E talvez, queridos, nós nos encontramos numa situação parecida. O tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo que Deus ainda olha para nós, que Deus acompanha os nossos passos, que Jesus está vivo de fato e foi preparar lugar para nós. O povo buscava segurança na sua própria religião, sem compreender que o que o Senhor queria deles era a obediência à sua vontade. Tanto que nesse texto, e Jeremias começa a profetizar, e Deus fala, vá lá para a porta do templo e profetize tudo isso. E se a gente vai lendo os próximos capítulos da história, a gente vai entendendo que eles botam mais confiança nos seus falsos profetas, no seu rei e nas autoridades do povo, do que na voz de Deus através da vida do profeta Jeremias. E a proposta de Deus era essa, corrijam a sua trajetória e vocês vão permanecer nessa terra. E eles optaram por não fazer isso. E quando a gente olha o tema, a aliança quebrada e o chamado ao arrependimento verdadeiro, a gente também começa a pensar sobre o que é uma aliança. A aliança nunca foi apenas um ritual.
A ida ao templo, os sacrifícios ou qualquer outra forma de culto que nós temos como liturgia apenas. Mas a aliança é um pacto entre Deus e o homem, no qual Deus se compromete graciosamente com o seu povo e o chama a responder em fé obediente. Então a aliança é um compromisso entre Deus e os homens, no qual Deus graciosamente se importa conosco, nos dá a sua palavra, nos envia Jesus para que fosse o verbo de Deus encarnado entre nós. E a nossa parte é o exercício da fé e da obediência em Cristo Jesus. Judá tinha a aliança, tinha o templo, tinha os sacrifícios, mas não tinha arrependimento. Não entendiam que todas as ações que eles faziam não eram contra as autoridades aqui desse mundo, mas eram contrárias à vontade do Deus que os chamou, que os tirou da terra do Egito, que os constituiu como nação, que Deus deu para eles esse templo que eles tanto se orgulhavam em Jerusalém. Mas o que faltava a eles era arrependimento. Jeremias então é levantado para confrontá-los. E ao chamar o povo à conversão real, ele profere o seguinte discurso: não se preocupem com a aparência de piedade. Não se preocupem com uma aparência piedosa, mas sejam piedosos quando vocês não ofendem os estrangeiros. Sejam piedosos quando vocês atendem a viúva. Sejam piedosos quando vocês atendem o órfão. Exercitem de fato uma piedade que não seja apenas uma máscara, mas um compromisso sincero com a aliança que Deus propôs aos seus servos, com o pacto que Deus propõe aos seus servos. O que Deus exige de um povo que quebrou a aliança? Qual é o caminho de volta? O que nós precisamos fazer para poder voltar a esse compromisso de aliança com o Senhor? E é isso que a gente vai aprender com esse povo. Eles não fizeram nada disso que Deus colocou no meu coração. Mas a gente aprende com os erros dele, o que nós podemos cometer de acertos na nossa caminhada. O que nós podemos fazer para, de fato, restaurarmos essa aliança e nos arrependermos para com o Senhor, a fim de corrigir esse nosso comportamento. Em primeiro lugar, o arrependimento real, corrigir a vida diante de Deus. No versículo 3 nós encontramos a seguinte expressão: corrijam sua conduta e suas ações. A primeira palavra de Deus para nós é muito clara: arrependam-se. Não apenas mudem com palavras rituais, mas com conduta e ações. Não basta mudar apenas a nossa mente, não basta apenas mudar o nosso coração, mas nós precisamos mudar as nossas ações, porque de um coração puro, de mãos limpas, surgem ações diferentes do que nós fazíamos até ontem. A correção de rota passa por um arrependimento genuíno. E o arrependimento real é corrigir a rota da nossa vida na direção da vontade de Deus. E o arrependimento bíblico envolve o quê? Mudança de pensamento, mudança de direção e mudança de comportamento. Temos que trocar o chip da nossa mente. Mas também precisamos fazer com que aquilo que está dentro da nossa mente desça para o nosso coração. E que o nosso coração transborde em ações que glorifiquem a Deus, através daquilo que nós fazemos no dia a dia. Não basta só mudança de mente, não basta isso descer para o coração, a gente entender e nos contristarmos com isso, mas as nossas ações precisam ser regidas por essa mudança de comportamento. O que pecava, não peque mais. O que fraudava, não fraude mais. O que não atendia a viúva, passe a atender a viúva. O que desprezava o órfão, ame o órfão. E assim sucessivamente. Arrependimento real é corrigir a nossa rota de vida.
É nos comprometermos com a aliança que Deus tem conosco, porque Ele não volta atrás, porque Ele continua não falhando conosco. Somos nós, como diz os adolescentes, os jovens. Nem usa mais isso, né? Sou velho mesmo. É nós, é nossa responsabilidade a mudança de comportamento. Jesus já veio, já morreu, já nos deu as instruções, já nos deixou por escrito o que Ele quer de nós, através da sua palavra. Cabe a nós, além de mudarmos de dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, mas mudarmos as nossas práticas de vida, porque não adianta nada estarmos no templo, se não estivermos o Deus da aliança dentro dos nossos corações. O templo não é capaz de nos limpar. O templo não é capaz de transformar a nossa mente. Só a palavra de Deus e a graça de Jesus são capazes de transformar a nossa conduta. É interessante como Judá queria fazer uma troca com Deus. Judá queria a proteção de Deus, mas não queria se converter. Judá queria a proteção sem a conversão, e Deus exige mudança de vida para se comprometer conosco. Toda aliança, ela é relacionamento. Casamento é aliança? Se não fosse, a gente não usaria um anelzinho de ouro no dedo. Não é assim? Isso aqui é só símbolo do que deveria estar na nossa mente e no nosso coração. Aliança é relacionamento, é relacional. E onde há relacionamento, há conformidade com a vontade de Deus, não é isso? Então, se nos propomos a restaurar a aliança com Deus, a reviver essa aliança com Deus na nossa vida, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, precisamos andar em conformidade com a vontade de Deus. Isso é mudança de comportamento. Isso é mudança profunda, arrependimento profundo dos nossos corações, arrependimento real para com Deus. A segunda etapa dessa caminhada é o arrependimento visível. Tudo que acontece dentro é invisível, concordam comigo? Mudança de mente, mudança de coração e mudança de comportamento. Ela acaba sendo visível, mas ainda é subjetivo, ainda é de dentro da mente para fora. Mas Deus exige de nós muito mais para que possamos viver essa aliança com Ele. O arrependimento visível é praticar a justiça, conforme os versículos 5 e 6 do texto que nós lemos. E olha só o trecho que eu destaquei aqui. Se de fato praticarem a justiça uns com os outros. O chamado ao arrependimento passava pela prática da justiça e a saída dos atos de injustiça de dentro do povo e de dentro dos seus corações. Praticar a justiça é viver a graça e o reino de Deus estabelecidos dentro de nós. O arrependimento verdadeiro se manifesta então na forma como nós tratamos o nosso próximo. Se o arrependimento fica só no empírico, só na mente, ele não é real, ele não é visível, ele não gera transformação de caráter, ele não amolda os nossos corações à vontade de Deus e não transpassa para as pessoas que estão da porta para fora desse templo que de fato somos cristãos. Que somos comprometidos com a aliança, que somos comprometidos com Jesus. Se queremos estar e ser comprometidos com Jesus, a palavra dele tem que fazer um limpa em nós, a tal ponto que nós praticaremos justiça em nossos relacionamentos, a tal ponto que nós praticaremos justiça por aqueles que são necessitados ao nosso redor, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Em Jeremias 7, que nós lemos,
Deus denuncia vários pecados de injustiça do povo. Opressão ao estrangeiro, injustiça ao órfão, desprezo pela viúva e olha que cúmulo, derramamento de sangue inocente. Está no texto que nós lemos, queridos. Opressão ao estrangeiro, injustiça ao órfão, desprezo pela viúva, derramamento de sangue inocente. Tudo isso aquele povo praticava e ia para o templo, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, quando nós olhamos para esse povo, não havia amor ao próximo, e isso quebrava a essência da aliança de Deus conosco. A aliança de Deus conosco é uma aliança que determina relacionamento com Deus e relacionamento com o nosso próximo. E quando uma dessas duas não está sendo executada, uma desses dois braços não está sendo executado, a aliança é quebrada, porque Deus não tem compromisso com um homem, com uma mulher, com um jovem, com uma criança, que não ame o próximo como a si mesmo. Se nós queremos ter relacionamento com Deus, se nós queremos realmente balizar a aliança e o compromisso que nós temos com Deus na nossa trajetória, nós precisamos praticar a justiça. Não existe espiritualidade verdadeira onde não há justiça, misericórdia, honestidade, integridade, cuidado com o fraco e verdade nos relacionamentos. Não há espiritualidade se essas coisas não estiverem regendo a nossa vida. Religião sem transformação moral é falsificação espiritual. Em terceiro lugar, arrependimento precisa ser consciente. Viver diante de um Deus que tudo vê. É o nosso desafio. Olha o que o versículo diz, o 11. Por acaso esta casa que leva o meu nome tornou-se um covil de ladrões? Deus expõe a hipocrisia do povo. O templo virou um esconderijo para pecadores não arrependidos. Estar na presença de Deus é para pecadores como eu e você, arrependidos. Estar no templo sem arrependimento, estar na presença de Deus sem arrependimento, é não cumprir o pacto e a aliança que Deus propôs a nós. E era interessante que esse povo batia no peito e falava: estamos no templo, logo nós estamos seguros, nada vai nos atingir. Cumprimos os rituais, trazemos os bodes, as ovelhas, os cabritos de um ano, sacrificamos no templo. Logo Deus ficará satisfeito conosco. Religião apenas como uma máscara, templo apenas como um abrigo para manter os nossos pecados de estimação, são algo que nos levam a comprometer a aliança que temos com Deus. Não porque Deus revoga a aliança, mas porque nós não cumprimos a nossa parte. Arrependimento é conseguir vislumbrar que Deus está olhando para mim em todos os momentos. E que eu não tenho como esconder dele o mais profundo e tenebroso do meu coração. Se queremos honrar essa aliança, precisamos ter um arrependimento consciente, que enxergue Deus em todos os lugares. E o próprio Deus declara nesse texto de forma enfática: eu estou vendo isso. Não adianta vir para o templo e continuar pecando em casa, não adianta dizer que me ama se não ama o próximo, não adianta dizer que mudou se não pratica justiça. Eu estou vendo. E de Deus ninguém pode se esconder.
Não há esconderijo, nem bunker, nem nada nesse mundo que possa te esconder dos olhos do Senhor. Não há nada que possa esconder os pecados que vão dentro do teu coração de Deus. Eles só podem ser vencidos se você expressar a Deus um arrependimento consciente, que é viver todos os dias que ocorram diante de você, na face a face com Deus. Porque Ele vê tudo, porque Ele sabe de tudo, porque Ele está olhando para nós. Se queremos comprometimento com o Senhor e com a sua aliança, em quarto e último lugar, nós precisamos de um arrependimento obediente. Ouvir e responder à voz de Deus. E quando nós olhamos para o verso 13, olha o que o povo fazia. Eu lhes falei repetidas vezes, mas vocês não quiseram ouvir. Eu perguntei para vocês e vocês não me responderam. O maior problema, o maior pecado que Judá cometeu não foi falta de informação. Eles foram informados, profeta após profeta, da vontade de Deus. Mas o problema que estava dentro dos corações dele era desobediência. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles sacrificavam a outros deuses. Eles cometiam todo tipo de profanação que Deus abominava nas suas vidas. Iam para o templo, levantavam as suas mãos e estavam tentando adorar a Deus, como se o templo fosse a presença de Deus, como se o templo blindasse eles dos inimigos, como se o templo fosse a garantia de vitória em qualquer batalha que eles entrassem. A nossa responsabilidade para com a aliança do Senhor é arrependimento. E arrependimento é ouvir a voz de Deus. Deus falou e o povo não ouviu. Deus chamou e o povo não respondeu. Ouvir sem obedecer é marca de falsa religiosidade. Mas a verdadeira fé, a fé que nos aproxima de Deus, a fé que nos leva a cumprir a aliança de Deus, e a aliança com Deus que nós nos propusemos na nossa vida, ela vem de ouvir a palavra de Deus, de receber essa palavra em nossos corações e de se submeter à palavra em obediência à palavra de Deus. Se nós queremos viver essa aliança com Deus, esse relacionamento mais profundo com Deus, restaurar uma aliança que foi quebrada por nossas próprias ações, isso vai exigir de nós uma resposta. E qual é a tua resposta para Deus hoje? A palavra exige prática. Deus exige coração e vida, não apenas liturgias vazias. Estar aqui é ótimo, é excelente, mas estar aqui apenas de corpo presente não agrada ao Senhor. Não nos leva, não nos remete à presença de Deus. Esse povo estava longe, mas com ele nós aprendemos com os erros que eles cometeram, coisas e situações que não podem entrar no nosso coração, pois nos afastarão de Deus, pois nos afastarão uns dos outros, pois nos afastarão da vontade de Deus para nós. Concluindo, Judá estava longe do compromisso, do pacto, da aliança com Deus. Confiava na blindagem do templo, mas não obedecia a Deus. Confiava nos rituais que eram feitos no templo, mas não na transformação que Deus queria fazer em seus corações. Confiavam na sua religião, mas não no Deus vivo, que está à direita de Deus e que foi preparar para nós lugar no céu. Mas Jeremias também nos ensina o caminho de volta. O chamado ao arrependimento verdadeiro.
Um arrependimento que, em primeiro lugar, é um arrependimento real, genuíno, que corrige a rota da nossa vida diante de Deus. É um arrependimento visível, porque nós passamos a praticar a justiça, e aqueles que estão ao nosso redor são impactados pela graça de Deus em nossas ações. Um arrependimento consciente, que nos ensina que viver diante de Deus, que tudo vê, gera em nós uma consciência livre, consciência arrependida, consciência livre da ação do pecado, consciência livre das raízes de amargura, consciência livre de todo o pecado que permeava a nossa existência até então. Uma consciência subordinada a um Deus que tudo vê. E em quarto e último lugar, um arrependimento obediente. Porque se não ouvirmos e praticarmos a palavra, infelizmente não estamos fazendo nada que preste aos olhos do Senhor. A gente pode vir ao templo, a gente pode dar o nosso dízimo, a gente pode ter uma máscara de religiosidade, mas se eu não ouço a voz e não pratico aquilo que Deus quer de mim, eu sou nada aos olhos do Senhor. E não estou valorizando nem cumprindo a aliança que Deus propôs para nós, através da sua palavra, através da vida do próprio Cristo, que morreu por nós, para que os nossos próprios pecados fossem aniquilados diante do sacrifício que Ele propôs na cruz do Calvário. Esse é o retorno, esses são os passos que nós precisamos caminhar, a um retorno autêntico, à aliança que um dia fizemos com Deus. Não religiosidade externa, não aparência, mas um coração restaurado. Não confiança no templo, mas no Deus do templo. Que de fato o Senhor nos conceda a graça e um arrependimento verdadeiro. Aquele arrependimento que vai produzir em nós vida transformada, prática da justiça, humildade diante de Deus, obediência e comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe e conforte os nossos corações, que Ele nos dê uma semana de paz na sua presença e que de fato nós possamos entender que Deus tem aliança e compromisso inabalável, mas muitas vezes nós não estamos honrando essa aliança com o Senhor. Nós não estamos honrando o compromisso que Ele tem conosco. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Isso desonra o nosso Deus. Se queremos, e eu sei que queremos, honrar ao Senhor, restabelecer essa aliança em nossos corações, porque a aliança não é só usar um anel de metal no dedo. A aliança é mente, é coração, é comprometimento. E é isso que Jeremias estava passando para esse povo, que estava tão distante dos olhos, da vontade de Deus. Eles não tinham esse compromisso com o Senhor. Que essa semana, de fato, nós possamos ter um arrependimento real em nossas vidas. Que nós possamos ter um arrependimento visível, em que as pessoas olhem para nós e vejam-nos como filhos de Deus. Que o arrependimento também seja consciente. Que Deus vê todas as coisas e que não podemos esconder nada dele. E que seja, principalmente, um arrependimento obediente, que ouve e pratica a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Eu vou te convidar a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Reflita um pouco no que a gente ouviu aqui essa noite.
E sabe o que é engraçado? Continue com os olhos fechados, com a cabeça baixa. Todas as vezes que Deus levanta um profeta no Antigo Testamento, era para alertar os que eram seus. Você não vê uma ação de profetas para povos pagãos. Você não vê uma ação de profeta sendo voz de Deus para outros povos, mas era para o seu próprio povo. É para mim, é para você. Quando Deus fala conosco, é porque Ele nos ama e porque Ele quer corrigir a nossa rota. Quando Ele fala conosco, é porque Ele tem algo especial para nós. Deus não tinha nada além do que amor por esse povo. Mas o caminho deles levou eles para tão distante de Deus, que a gente olha para esse texto e vê Deus falando: Jeremias, não ore por esse povo, porque eles não vão se converter. Não perca seu tempo orando por eles. Como eles estavam distantes da graça de Jesus. Como está o nosso comprometimento com essa aliança? Como está o seu comprometimento essa noite? O que nós precisamos restaurar dentro do nosso coração para que esse pacto possa ser externado àqueles que estão ao nosso redor? O que tem ocupado o primeiro lugar nas nossas mentes? O que tem ocupado o primeiro lugar nos nossos corações? Se não for a palavra de Deus, se não for a vontade de Deus, se não for o próprio Deus, nós precisamos corrigir a nossa rota. E o arrependimento que nós precisamos para hoje, para essa semana, deve começar aqui. Em a gente refletindo o que a gente precisa mudar. Para que ele possa ser real. Para que ele possa ser efetivo em nossos corações. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus. Porque entendemos que o Senhor nos vê em todos os momentos. Não há como nos esconder do Senhor. Não há como fugir da Tua presença. E ao mesmo tempo conseguimos entender que o Senhor amava tanto este povo, assim como nos ama, esta noite aqui. Mas como eles estavam distantes daquilo que o Senhor havia proposto para eles. Como eles estavam desonrando a aliança que o Senhor havia feito com os seus antepassados. Com os nossos antepassados. Mas essa noite, Deus, pedimos a Ti misericórdia. Não execute sobre nós juízo, Pai, mas alenta o nosso coração. Faz-nos compreender a Tua vontade, faz-nos mudar as nossas ações e atitudes, para que possamos estar centrados na Tua vontade, no Teu querer para nós. Pai, faz-nos ter um arrependimento tão claro dentro de nós, que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pela graça de Deus que inundará os nossos corações. Que a Tua presença transborde em nós, Deus, a tal ponto de impactar o lugar onde nós estivermos, Deus. Que possamos amar aqueles que estão ao nosso redor, servindo de exemplo para eles, ó Deus, tendo uma palavra de consolo, de conforto, vinda do Teu santo trono de graça. Manifesta a Tua graça sobre nós, Deus. Que as nossas ações sejam balizadas pelo amor, que possamos compreender o Teu querer para nós, de uma tal maneira que possamos praticar aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua fiel para conosco. Ainda que nós não sejamos fiéis a Ti, Deus, o Senhor permanece fiel à Tua aliança, à Tua vontade, à Tua própria palavra, Deus. Por isso, nos confronte essa noite a voltarmos e consertarmos a aliança com o Senhor, Pai. Manifeste a Tua graça sobre nossas vidas
É o que nós clamamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Wilson.